Olá, amigos queridos. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Iniciemos com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, assim como devemos perdoar ao devedor. Não nos deixes cairmos em tentações e livrai-nos do mal. Amém. Estamos estudando o capítulo 5, Bem-aventurados aflitos. Na última palestra nós vimos ali a justiça das aflições. Vimos que Deus é justo em tudo que faz, portanto não há injustiça com ninguém. E vimos o início das causas atuais das aflições, onde nesse início desse item 4, das causas atuais, nós percebemos que muitas das causas de aflições que estamos passando, somos nós mesmos encarnados que estamos procurando. Porque as aflições podem ser nós que buscamos nesse momento presente ou de outras encarnações, na vida presente e outras não desta vida. Hoje nós daremos então continuidade ao estudo de causas atuais das aflições. Vamos lá? Eu vou só ler esse iniciozinho e vamos continuar. As contrariedades da vida são de duas espécies, ou pode-se dizer duas origens bem diferentes, as quais é muito importante distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, outras não nesta vida. Ao buscar as origens dos males terrenos, percebe-se que muitos são de natural consequência do caráter e da conduta dos que sofrem. Quantos homens caem por causa de sua própria culpa? Quantos são vítimas de seu desleixo, imprevidência, orgulho e ambição? Quantas pessoas arruinadas pela desordem, desânimo, má conduta ou por não limitarem seus desejos? Quantas uniões infelizes, fruto do interesse e vaidade, e nas quais o coração não serviu para nada? Quantos desentendimentos e desastrosas disputas se evitariam com um pouco mais de calma e com menos melindres? Quantas doenças e Quantas doenças e enfermidades resultam da imprudência e excessos de toda a ordem? Pois não é? Quantas vezes, tantas doenças e enfermidades? Porque a gente come demais e não come só pelos olhos, come de verdade. E aí vai desenvolvendo tudo que é doença, açúcar em excesso, diabetes, gordura, problemas cardíacos. E às vezes a gente nem se dá conta. Vou comer sim, porque enquanto eu tô com saúde eu vou comer, que depois eu não posso. A gente pode comer de tudo? Pode, se não há restrição médica. Mas a gente deve pensar nesse momento. O que posso fazer para conservar o meu vaso físico, que é a casa do meu espírito? Comer de tudo, mas um pouquinho de cada coisa, Vamos lá. Quantos pais são infelizes por causa dos filhos, por não combaterem neles desde pequenininho as manifestações de suas más tendências? Por indiferença e comodismo, deixaram desenvolver neles os germes do orgulho, egoísmo e tola vaidade que ressecam o coração e depois, mais tarde, ao colherem o que semearam, espantam-se e afligem-se com a falta de respeito e a ingratidão deles. Então, gente, a gente pensa, aqueles que são pais, pai, mãe, quantas vezes ali de pequenininho é mais cômodo deixar, quer ver celular? Então fica vendo celular aí, enquanto isso estou com o celular do outro lado.
Na época dos meus filhos não tinha celular não, mas tinha TV, que é a mesma coisa. Entreter a criança com coisas fúteis que... É bom ver TV, e escolher o que ver, né? Mas, assim, ao invés de dedicar o tempo, de brincar, de incentivar, de ensinar, e sempre que perceber a má tendência, corrigir. Corrigir de pequeno, porque mesmo corrigindo, gente, é difícil. Ah, se é difícil. Estamos aqui para resmungar e lamentar? Não! Para dizer que sempre há tempo, porque educar é preciso, corrigir as más tendências enquanto pequenos, que é mais fácil, assim que percebê-las, porque depois de adultos eles já têm o livre-arbítrio, mas mesmo assim devemos estar ali, orientando. Quem é mãe sabe o que eu estou falando, né? 3, 10 vezes. Impor limites? Sim, impor limites. Até quando? Ah, então você vai dizer o que eu posso ou não fazer? Até quantos anos? Enquanto eu estiver viva e você também. Desde que um se preocupe com o outro, é mostrar o que pode, o que não pode. É tentar fazer perceber o que está fazendo mal. Veja bem esse caminho que você está tentando seguir. O que vai dar? O que você acha que vai dar? Nesse momento já não está legal e depois? Então, é preciso, será difícil, mas é necessário, pois se estamos aí junto das pessoas com as quais estamos, nesse item que eu li fala de filhos, né? Mas engloba-se tudo, marido, parente, cunhada, sobrinho, seja lá quem for, neta, neto. A gente tem que estar ali se colocando, não ditando regras e normas, mas como se fosse ali o bom pastor, mostrando o caminho que se tem que seguir. E já desencarnou um escritor que eu gostava muito, falava muito sobre a educação no geral, mas principalmente, né, ele de origem, acho que japonesa, Isamitiba. Muitos professores vão de conhecê-lo se estiverem ouvindo. Ele tem um livro cujo título é Quem Ama Educa. Quem ama educa. Quantas e quantas vezes eu, enquanto professora, não fazia ali o resumo dessa colocação dele no livro. Por que educar? Para não sofrer depois, né? Continuando a leitura, que todos aqueles que são feridos no coração pelas contrariedades e decepções da vida, interroguem friamente suas consciências. Gente, isso aqui assim pega lá no fundo, ó, que todos aqueles que são feridos no coração pelas contrariedades e decepções da vida, interroguem friamente suas consciências. E quão bom será se pudermos dizer: fiz tudo o que pude fazer, fiz tudo o que estava a meu alcance. Não hei de carregar a culpa para me atormentar, que pesa, que machuca, porque lá no fundo de minha consciência eu agi da forma correta. Felizes aqueles que assim podem responder quando se fizerem essa questão. Que busquem primeiro a origem dos males que os afligem e sintam-se, na maioria das vezes, não poderia dizer... Peraí, vamos ler de novo que a pontuação aqui está toda errada, desculpem. Que busquem primeiro a origem dos males que os afligem e sintam-se, na maioria das vezes, não podem dizer: se eu tivesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria nesta situação. Então, já pensou? Se quando a gente for lá buscar pela consciência, interrogar a própria consciência, a gente não falar: nossa, eu poderia ter agido diferente, né? Vai doer.
Então vamos fazer a partir de agora, não é para ficar remoendo o passado. Lembra que eu li aí no começo desse capítulo que remorso é uma aflição que não adianta. Eu tenho que procurar fazer direito aquilo que me cabe fazer, né? Continuando, a quem culpar então por todas essas aflições, senão a si mesmo? Deste modo, o homem é, na maior parte dos casos, o autor de seus próprios infortúnios. Mas, ao invés de reconhecer isso, acha mais conveniente e menos humilhante para a sua vaidade acusar a sorte, a providência, o azar, a má estrela, quando, na verdade, sua má estrela é a sua negligência. Quando, na verdade, sua má estrela é a sua negligência, é o deixar para lá, sabe? Não tô com vontade não, eu gosto de, sabe aquela história da formiga e da cigarra? Eu gosto de folia, de farra, de festa, e depois corre na portinha da formiga, negligencia as coisas que devem ser feitas para fazer só as que gosta. Alguém pode ser feliz assim? Pode, desde que aprenda a gostar de tudo que é necessário. E a gente tem que gostar das coisas que são necessárias, porque é o que nos dá vida, é o que nos dá sustento, é o que nos dá dignidade, é o que nos fortalece o nosso caráter, né? Então a gente precisa pensar bem nisso tudo. Os males dessa natureza formam seguramente a grande maioria das contrariedades da vida, e o homem os evitará quando trabalhar para o seu aperfeiçoamento moral e intelectual. Bom, vamos ver então um pouquinho sobre esse trechinho que foi lido. Primeiro nós vimos que o homem, né, se perguntar ali, procurar se conhecer e falar, nossa, olha, realmente aqui eu poderia ter agido de uma outra forma, estaria melhor hoje. Mas geralmente vai falar, a culpa não foi minha não, foi meu pai e minha mãe que não me deu condição de estudar. Foi meu pai e minha mãe que não pagou a faculdade para mim. Foi o vizinho ali que ficou de olho gordo. Sabe esse tipo de coisa? Jogar a culpa no outro. Isso não é legal. Pai e mãe já deu o presente maior que é a vida. Se puder auxiliar nos estudos, ótimo, maravilhoso, não dá? Faça como eu fiz. Vai trabalhar ali. Com os meus 12 anos eu já era babá. Cuidava das filhas da vizinha, ganhava um troquinho. Que felicidade quando comprei meu primeiro reloginho usado. Você aprende a dar valor às coisas quando você trabalha para conseguir. E dali dos 12 eu não parei mais. Eu fui sempre aprendendo a fazer uma coisinha aqui, uma ali. Aí, com muito custo, fui estudar. Com meu pai deixando bem claro, agricultor. Aí dissipou. Ali onde hoje é Jardim Cristiane, ele plantava, era roça. E ele falou assim, quando eu saí da 8ª série aqui, só tinha aula à noite, e à noite jamais. Filha dele não ia estudar à noite, 1900 bolinha, né? E aí minha mãe fez de tudo. Se eu consegui foi pela minha mãe, meu pai também, né? Mas assim, ela fazia biquinho em pano de prato, ela pintava, ela fazia crochê, tricô, fazia faxina na casa dos meus professores do ginásio, do Dimas, da Ana Paula, que conta a história aí. A minha mãe participou da casa da casa do Dimas e da Rose, ela trabalhava lá uma vez por semana fazendo faxina. Quando a Ana Paula, essa contadora maravilhosa, escritora, que conta a história aí no Centro Espírita União de vez em quando ela nasceu. Eu a vi nascer, aquela menina. Então, através de esforço, dedicação, ela falou, não, vai sim. Meu pai disse assim, vá, mas já sabe que o dia que eu não tiver dinheiro para pagar o ônibus ou comprar um livro, você vai ter que parar naquele dia. E eu fui sabendo disso, e com a graça do pai, fui comprando tudo que era livro usado, buscando em sebo, e ele conseguiu pagar ali
as minhas idas e vindas até o Alberto Conte de Santo Amaro. E a gente vai seguindo. Aí, quando eu passei para o 2º ano, parei ali na Cidade Dutra, escolinha do Pica-Pau Amarelo. Falei que eu era professora e queria dar aula. O dono olhou, me deu um sorriso, falou: menina, você já se formou? Falei: não, na verdade estou entrando no magistério. E ali ele me pegou como auxiliar de sala, onde eu fiquei por 11 anos, até virar colégio Albert Einstein, hoje a faculdade Albert Einstein. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque eu poderia ficar sentada, minha mãe poderia ter ficado sentada e dizendo: não temos condições, não vai estudar não. Teria dado um outro rumo à minha vida? Claro que sim, porque sempre fomos ali gente honrada de arregaçar a manga e trabalhar, mas que sempre há uma solução, sempre há uma solução. Então é isso, a gente não pode parar e pensar: vou jogar a culpa naquele, vou jogar a culpa naquela, é culpa do destino. Se meu pai fosse mais rico, ele não ia ficar falando que eu ia ter que sair se ele não tivesse dinheiro para passagem. Não é isso, a gente tem que ir. E minha mãe, enquanto eu estudei ali no magistério, no Alberto Conte, ela fazia tricô na máquina, polaina que estava na moda, cachecol, colete, eu levava a vender. Vendia, porque dali saía o dinheirinho para eu poder ir pagando. E quando o colégio, hoje, faculdade Albert Einstein, então, escolinha do Pica-Pau Amarelo, me acolheu ali, me pegou como auxiliar de sala para ajudar a professora Jaira. Nunca vou me esquecer. Meu primeiro trabalho assim, formal, né? Porque antes eu cuidava das crianças, fazia comida para as pessoas, mas era informal. Assim, entrando ali, então eu já sabia a responsabilidade. O que eu recebia ali não era para eu ir até Santo Amaro comprar roupa nova, era para eu pagar o ônibus de Cipó, que até hoje é carésimo, né, gente? Sempre mais caro que dos outros lados aí. O ônibus que vinha para Cipó demorava para passar de 40 em 40 minutos, mas é o esforço que faz eu olhar para trás e falar: Jesus, graças a Deus, valeu a pena. Trabalhei com crianças e depois segui, né? Mas isso é outro caos, fica para depois. E aí nós vemos também nesse trechinho, quando fala que seguramente a grande maioria das contrariedades o homem evitará quando trabalhar para o aperfeiçoamento moral e intelectual. Devemos sim buscar o conhecimento intelectual sempre, sempre, né? Assim como eu fiz quando criança, com a graça de Deus que minha mãe insistiu e que meu pai persistiu e me auxiliou ali, mas que esse intelectual, ele precisa passar para a ação, porque senão não vai adiantar. Eu precisei estudar, entrar lá no Colégio Alberto Conte, passar no vestibulinho, me esforçar e no outro período trabalhar como auxiliar de sala, desenvolver o lado intelectual para que eu tivesse a formação de trabalhar, ajudar aquela professora Jaira a formar ali a base daquelas crianças de educação infantil. Eu precisava disso, mas eu tinha que pôr em ação, porque aí nós vamos ver os resultados. Mas que só esse conhecimento intelectual não vai adiantar. A gente precisa tê-lo, precisa colocá-lo em ação. Mas é necessário o conhecimento moral, porque esse deve ser primordial. Porque se eu busco conhecimento intelectual e deixo o moral de lado, o que eu consegui ali no intelectual vai à deriva, porque eu não tenho moral para saber usá-lo dignamente em coisas boas. Então, tudo isso vem explícito quando eu vou estudando assim esse Evangelho de Jesus. Vem aparecendo tanta coisa. Mas vamos continuar nossa leitura? A lei humana alcança certas faltas e as pune. Pode-se então dizer que
O condenado sofre a consequência do que fez, mas a lei não alcança e não consegue atingir todas as faltas. Ela pune mais especialmente as que trazem prejuízo à sociedade, mas não atinge aqueles que cometeram faltas que prejudicaram a si mesmos. No entanto, Deus quer o progresso de todas as suas criaturas, e é por isso que nenhum desvio do caminho reto fica impune. Não há uma só falta, por menor que seja, uma única infração à lei que não tenha forçosas e inevitáveis consequências, mais ou menos lastimáveis, e disso conclui-se que, tanto nas pequenas como nas grandes coisas, o homem sempre é punido pelo erro que cometeu. O homem sempre é punido pelo erro que cometeu. Os sofrimentos consequentes são para ele uma advertência de que agiu mal. Eles lhe dão experiência e fazem com que sinta a diferença entre o bem e o mal, e o alertam para a necessidade de se melhorar, para evitar no futuro o que foi para ele uma fonte de desgostos. Sem isso, não teria nenhum motivo para se corrigir. Confiante na impunidade, retardaria seu adiantamento e, por conseguinte, sua felicidade futura. Algumas vezes a experiência vem um pouco tarde, quando a vida já está perturbada e desperdiçada, as forças desgastadas e o mal não tem mais remédio. Então, o homem se põe a dizer: se no início da vida eu soubesse o que sei hoje, quantas faltas teria evitado? Faria tudo diferente de outro modo, mas não há tempo. Tal como o trabalhador preguiçoso que diz: perdi meu dia, ele também diz: perdi minha vida. Mas, da mesma forma que o sol se levanta no dia seguinte para o trabalhador e uma nova jornada começa e lhe permite recuperar o tempo perdido após a noite do túmulo, também brilhará para o homem o sol de uma nova vida, na qual poderá tirar proveito da experiência do passado e de suas resoluções para o futuro. Bem, meus amigos, aqui nós vimos que ele fala de que certas faltas serão punidas pela lei dos homens, né? Que são as faltas que geram ali a sociedade em si, mas nem todas. Mas que para a lei de Deus, tudo que é justiça, ele tem essa justiça. Então, o que nós encarnados chamamos de punição é ali uma correção para que aprendamos a fazer direito. Também vimos que Deus quer o progresso do planeta como um todo, do animal, vegetal, mineral, minal, do todo em si. Por isso, nada vai ficar impune daquilo que façamos de errado com qualquer uma dessas categorias. E lá no finalzinho, que muitas vezes dizemos: se eu soubesse o que eu sei agora, eu ia fazer tudo diferente. Então, nós já sabemos. É como se Deus nos dissesse: então vá, filho. Vá, faça agora, já nesse momento. Mas se não tiver a chance, haverá ali um reencarne e um novo começo. E faça tudo diferente. Faça a diferença para a sua vida e para a vida do próximo. Fiquem com Deus, meus irmãos. Até breve, se Deus assim nos permitir. Ótima semana a todos. Saudades de todos, meus amigos, que Jesus esteja com cada um. Vamos dar prosseguimento ao estudo do Livro dos Espíritos, por Allan Kardec. Estamos no livro 2º, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, item 3, Possessos. A pergunta é 473. Pode um espírito momentaneamente revestir-se do invólucro de uma pessoa viva, quer dizer, introduzir-se num corpo animado e agir em substituição ao espírito que nele se encontra encarnado? O espírito não entra num corpo como entra numa casa. Ele se assimila a um espírito encarnado que tem os seus mesmos defeitos e as suas mesmas qualidades, para agir conjuntamente. Mas é sempre o espírito encarnado que age
como quer sobre a matéria de que está revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que se acha encarnado, porque o espírito e o corpo estão ligados até o tempo marcado para o termo da existência material. 474. Se não há possessão propriamente dita, quer dizer, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, a alma pode encontrar-se na dependência de um outro espírito, de maneira a se ver por ele subjugada ou obsedada, a ponto de ser sua vontade de alguma forma paralisada? Sim, e são esses os verdadeiros possessos, mas fica sabendo que essa dominação não se efetua jamais sem a participação daquele que sofre, seja por sua fraqueza, seja pelo seu desejo. Frequentemente se tem tomado por possessos criaturas epiléticas ou loucas que mais necessitam de médico do que exorcismo. Nota de Allan Kardec. A palavra possesso, na sua acepção vulgar, supõe a existência de demônios, ou seja, de uma categoria de seres de natureza má, e a coabitação de um desses seres com a alma, no corpo de um indivíduo. Mas, como não há demônios nesse sentido, e como dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo, também não há possessos, segundo a ideia ligada a essa palavra. Pela expressão possesso não se deve entender senão a dependência absoluta da alma em relação a espíritos imperfeitos que a subjuguem. 475. Pode uma pessoa por si mesma afastar os maus espíritos e se libertar do seu domínio? Sempre se pode sacudir um jugo quando se tem uma vontade firme. 476. Não pode acontecer que a fascinação exercida por um mau espírito seja tal que a pessoa subjugada não a perceba? Então, uma terceira pessoa pode fazer cessar a sujeição e, nesse caso, que condição deve ela preencher? Se for um homem de bem, sua vontade pode ajudar, apelando para o concurso dos bons espíritos, porque quanto mais se é um homem de bem, mais poder se tem sobre os espíritos imperfeitos, para os afastar, e sobre os bons para os atrair. Não obstante, essa terceira pessoa seria importante se aquele que está subjugado não se prestasse a isso, pois há pessoas que se comprazem numa dependência que satisfaz os seus gostos e os seus desejos. Em todos os casos, aquele que não tem o coração puro não pode ter nenhuma influência. Os bons espíritos o desprezam e os maus não o temem. Então, repetindo, em todos os casos, aquele que não tem o coração puro não pode ter nenhuma influência. Os bons espíritos o desprezam e os maus não o temem. 477. As fórmulas de exorcismo têm qualquer eficácia contra os maus espíritos? Não. Quando esses espíritos veem alguém tomá-las a sério, riem e se obstinam. 478. Há pessoas animadas de boas intenções e nem por isso mesmo obsedadas. Qual o melhor meio de se livrarem dos espíritos obsessores? Cansar-lhes a paciência, não dar nenhuma atenção às suas sugestões, mostrar-lhes que perdem tempo. Então, quando eles veem que nada têm a fazer, se retiram. 479. A prece é um meio eficaz para curar a obsessão? A prece é um poderoso socorro para todos os casos, mas sabei que não é suficiente murmurar algumas palavras para obter o que se deseja. Deus assiste aos que agem e não aos que se limitam a pedir. Cumpre, portanto,
que o obsedado faça de seu lado o que for necessário para destruir em si mesmo a causa que atrai os maus espíritos. 480. Que se deve pensar da expulsão do demônio de que se fala no Evangelho? Isso depende da interpretação. Se chamais demônio a um mau espírito que subjuga um indivíduo, quando a sua influência for destruída, ele será verdadeiramente expulso. Se atribuís uma doença ao demônio, quando a tiverdes curado, direis também que expulsastes o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, segundo o sentido que se der às palavras. As maiores verdades podem parecer absurdas quando não se olha senão para a forma e quando se toma a alegoria pela realidade. Compreendei bem isto e procurai retê-lo, que é de aplicação geral. Vemos aqui as explicações de Kardec sobre esse tema possessos. Vamos lembrar que este livro, o Livro dos Espíritos, foi codificado por Kardec em 1857. E depois vamos ver aqui uma coisa bem interessante na Revista Espírita de 1858. Allan Kardec refuta o uso do termo possessão, preferindo utilizar em seu lugar subjugação. Então, nós estamos pegando esse trechinho aqui, citado no livro Doutrina Espírita no Tempo e no Espaço, 800 verbetes especializados, e estamos pegando o verbete que é a palavra possessão. E aqui vamos encontrar que Kardec cita novamente sobre esse tema e coloca a sua novo entendimento sobre essa questão da possessão. Então vamos lá, Kardec, na Revista Espírita de 1858, refuta o uso do termo possessão, preferindo utilizar em seu lugar subjugação. Abre aspas. Para nós, a possessão seria sinônimo de subjugação. Fecha aspas. E explica depois, Kardec explica, abre aspas, não adotamos esse termo por dois motivos. Primeiro, por implicar a crença na existência de seres criados para o mal e perpetuamente voltados para o mal, quando só existem seres imperfeitos e todos eles suscetíveis de se melhorarem. Segundo, por implicar também a ideia de tomada do corpo por um espírito estranho numa espécie de coabitação, quando só existe constrangimento. A palavra subjugação exprime perfeitamente a ideia. Assim, para nós, não existem possessos no sentido vulgar do termo, mas apenas obsidiados, subjugados e fascinados. Fecha aspas. Mais tarde, mediante comprovação dos fatos, pela observação e seriedade com que conduzia as pesquisas, o insigne codificador Allan Kardec publica na Revista Espírita de 1863, dezembro, página 373, abre aspas. Temos dito que não havia possessos no sentido vulgar do termo, mas subjugados. Voltamos a essa asserção absoluta porque agora nos é demonstrado que pode haver verdadeira possessão, isto é, substituição, posto que parcial, de um espírito errante a um encarnado. Segue um excerto de fatos comprovados relatados na mesma obra, que é a Revista Espírita, né? Abre aspas. Declarou o espírito que, querendo conversar com seu velho amigo, aproveitava o momento em que o espírito da senhora A sonâmbula, estava afastado do corpo para tomar-lhe o lugar. Com efeito,
Tendo-se renovado a cena vários dias seguidos, a senhora A tomava de cada vez as atitudes e maneiras habituais do Sr. Charles, o espírito, espreguiçando-se no encosto da cadeira, cruzando as pernas, torcendo o bigode, passando os dedos pelos cabelos, de tal sorte que, salvo os vestidos, poder-se-ia crer estar na presença do Sr. Charles. Contudo, não havia transfiguração, como vimos noutras circunstâncias. Aqui, a possessão é evidente e ressalta ainda melhor os detalhes que seria longo enumerar, mas é uma possessão inocente e sem inconvenientes. Já o mesmo não se observa quando se trata de um espírito malévolo e mal intencionado. Ela pode causar consequências tanto mais graves quanto mais tenazes são esses espíritos, o que muitas vezes torna difícil livrar o paciente, que é sua vítima. Fecha aspas. Em um outro relato, inserido no mesmo artigo da Revista Espírita, narra os efeitos da possessão que vitimou a senhorita Júlia. Eis apenas um excerto. Abre aspas. Um dia, para se livrar de sua adversária, tomou de uma faca e vibrou contra si mesma, mas foi socorrida a tempo de evitar-se um acidente. Coisa não menos notável é que jamais tomou dos presentes por Fredegunda, o espírito possessor. Olha que coisa interessante. Então vejam que nesse caso, o encarnado toma até uma faca para, no caso ali, atirar contra si mesma, tentando encontrar ali o espírito que está ali tomado no corpo. Então vejam, continuando. A dualidade era sempre a mesma, era contra si mesma que dirigia o seu furor, quando o espírito estava nela e contra um ser invisível quando dela se havia desembaraçado. Para os outros, era suave e benevolente, mesmo nos momentos de maior exasperação. Fecha aspas. Essa mudança de opinião do mestre codificador Allan Kardec, na Revista Espírita de 1863, dezembro, reitera o empenho, a dedicação com que conduziu as pesquisas, sem ideias pré-concebidas, aceitando de boa mente a comprovação dos fatos, esclarecendo-os. Na Revista Espírita do ano seguinte, 1864, em janeiro, 11, retoma o assunto num outro artigo sobre o mesmo caso, onde publica a continuação do estudo, bem como os meios eficazes para a sua cura, seguido de instruções dos espíritos codificadores. Diz-lhe Hahnemann, na obra citada, abre aspas, digo-vos que vereis esses casos de obsessão e de possessão se desenvolverem durante um certo tempo, porque são úteis ao progresso da ciência e do espiritismo. Fecha aspas. E após instrução específica à cura de Júlia, afirma o espírito Erasto, abre aspas, isto vos demonstra o que deveis fazer de agora em diante nos casos de possessão manifesta. É indispensável chamar em vossa ajuda o concurso de um espírito elevado, gozando ao mesmo tempo de força moral e fluídica, como o excelente cura de Arns, e sabeis que podeis contar com a assistência desse digno e santo Vianney. Fecha aspas. Após prolongadas pesquisas, Allan Kardec publica na Gênese capítulo 14, 47, 260, abre aspas, na possessão, em lugar de agir exteriormente, o espírito livre substitui, por assim dizer, o espírito encarnado, faz domicílio em seu corpo, sem que, todavia,
este o deixe definitivamente, o que só pode ter lugar na morte. A possessão é assim, sempre temporária e intermitente, pois um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um encarnado, dado que a união molecular do perispírito e do corpo não pode se operar senão no momento da concepção. O espírito em possessão momentânea do corpo, dele se serve como se faria com seu próprio. Fala por sua boca, enxerga por seus olhos, age com seus braços, como teria feito se fosse vivo. Já não é mais como na mediunidade falante, na qual o espírito encarnado fala transmitindo o pensamento de um espírito desencarnado. É este último mesmo que fala e que se agita, e se o conhecêssemos quando vivo, reconheceríamos sua linguagem, sua voz, seus gestos e até a expressão de sua fisionomia. Fecha aspas. E prossegue Kardec no item 48 da Gênese, abre aspas. A obsessão é sempre o resultado da ação de um espírito malfeitor. A possessão pode ser o efeito de um espírito bom que quer falar e, para fazer mais impressão sobre seus ouvintes, toma emprestado o corpo de um encarnado que lhe cede voluntariamente, tal como se empresta uma roupa. Isso se faz sem nenhuma perturbação ou incômodo, e durante esse tempo o espírito se encontra em liberdade, como no estado de emancipação, e com mais frequência se conserva ao lado do seu substituto para o ouvir. Quando o espírito possessor é mau, as coisas se passam por outro modo. Ele não toma emprestado o corpo, ele se apodera dele se o titular não tem força moral para resistir. Ele o faz por maldade contra o possesso, a quem tortura e martiriza por todas as maneiras, até pretender fazê-lo perecer, seja por estrangulamento, seja empurrando-o ao fogo ou outros lugares perigosos. Servindo dos membros e dos órgãos do infeliz paciente, ele blasfema, injuria e maltrata os que o rodeiam. Entrega-se a excentricidades e atos que têm todos os caracteres da loucura furiosa. Fecha aspas. O espírito de André Luiz em Missionários da Luz cita exemplo da possessão. Abre aspas. Diversos perseguidores invisíveis à perquirição terrestre mantinham-se ao lado dela, impondo-lhe terríveis perturbações, mas de todos ele sobressaía um obsessor inferior de maneiras cruéis. Colara-se ao corpo em toda a sua extensão, dominando-lhe todos os centros de energia orgânica. Identificava a luta da vítima que buscava resistir quase inutilmente. Meu bondoso orientador percebeu minha estranheza e explicou. Este André representa um caso de possessão completa. Fecha aspas. Então aqui nós vemos neste livro que a Aparecida Mercy cita, tanto na Revista Espírita quanto nos Missionários da Luz, na Gênese também, onde, no caso na Revista Espírita e na Gênese, onde Kardec estuda um pouco mais e percebe que realmente existe a possessão, quando um espírito toma o corpo de um encarnado, né? E também nos faz compreender melhor como esse processo ocorre. E em Missionários da Luz, no exemplo de André Luiz ali, que nos traz nesse trecho que foi lido. Nosso tempo já está ali escasso, voltaremos ao estudo no próximo encontro. Cuidemos todos, cada um de nós, na vigilância dos pensamentos, na observância dos ensinamentos de Jesus e colocação em prática. Esse é o nosso exercício. Até mais.